Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e hoje continuamos com a nossa série 5 lições de psicanálise, trazendo a quinta e última lição. Caso você ainda não tenha assistido as 4 primeiras, busque no canal, assista, que a sequência é bastante importante para a compreensão do conteúdo. Então, nessa série nós trazemos um pouco a respeito de uma das obras freudianas que é mais organizada e detalhada referente ao desenvolvimento da psicanálise e alguns dos seus conceitos principais. E ela é dividida em 5 lições e nós temos um vídeo para cada uma dessas lições. Na quinta lição, o Freud ele começa já nos trazendo um conceito que é bastante significativo para a psicanálise, que é o conceito de regressão. Então, a partir dos estudos que Freud fez, ele conseguiu constatar nos seus casos clínicos que o paciente, apesar de ter um desenvolvimento... Existe uma discussão aí sobre a psicanálise não ser desenvolvimentista, mas há um desenvolvimento, um entendimento de desenvolvimento psíquico para a psicanálise, um desenvolvimento que traz uma base sexual. Nós já discutimos a questão da sexualidade não ser meramente relação a sexo, mas sim em relação ao prazer, na quarta lição. E existe esse desenvolvimento sexual, psicossexual para o Freud, que traz 3 principais fases. Posteriormente tem a fase de latência e a fase fálica, mas eu costumo dar um pouco mais de atenção aí pelo meu próprio entendimento da teoria, à fase oral, a fase anal e a fase genital. Ou fálica, no caso. Essas 3 fases se desenvolvem normalmente, inicialmente, a fase oral, na qual o sujeito ele obtém um maior prazer, o enfoque dele de obtenção de prazer é na boca, normalmente, que é a questão do prazer do bebê na amamentação, que é a questão do prazer do bebê, por exemplo, em ficar sugando o bico, que o Freud apresenta, inclusive, na obra que ele traz exatamente sobre o desenvolvimento sexual. Ele apresenta esse fator de que o bico que a criança costuma ficar sugando, ele não traz nenhum benefício de alimentação. Então, evidentemente, o único motivo que leva um bebê a se acalmar sugando o bico é o prazer no sugar. E é nesse sentido que se desenvolve a fase oral. Então, o prazer no sugar, o prazer na alimentação, o prazer em várias atividades que envolvem a boca. Inclusive, é muito comum que bebês suguem o dedo, que bebês coloquem coisas na boca para experimentar. Coisas que normalmente não são de comida e não são comestíveis, mas o bebê utiliza a boca para ter sensações com esses objetos. E isso vem dessa fase do desenvolvimento, que seria a fase oral. Posteriormente, a fase anal, que é comum a criança, por exemplo, reter as fezes, para na hora que ela vai ao banheiro, ela sentir um maior prazer no ato de defecar. E aí, por último, a fase fálica, nesses 3 períodos, antes da fase de latência, que é a fase onde a criança ela volta mais a atenção para os órgãos sexuais, mas no sentido mais fálico e não necessariamente com a intenção do sexualizado, da genitalidade, mas sim mais no sentido, como que eu poderia dizer isso, de algo que ela tem e que ela sente orgulho de ter, ou de algo que ela não tem. Aí entram as questões do complexo de Édipo voltado para a mulher, de algo que ela não tem e desejaria ter, mas não necessariamente no sentido genital. É muito mais de uma questão autoerótica do que qualquer tipo de erotismo voltado para o outro. E nesse sentido, o Freud ele começa a perceber que quando as pessoas, principalmente os neuróticos, entram em crise, passam por uma situação muito complicada, passam por algo que é muito insuportável, eles tendem a regredir
nesse desenvolvimento. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma vida sexual ativa, que já tem um prazer maior na genitalidade, seja através da masturbação, da relação sexual, ela acaba, diante de uma frustração nesse sentido, regredindo para uma fase oral. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento insatisfatório com uma outra, acaba indo para o lado de ingerir bebida, acaba indo para o lado de fumar, indo para outro sentido de obter prazer por via oral. Então, uma pessoa que já tem uma sexualidade desenvolvida e que obtém prazer através da relação sexual, diante de um rompimento com um parceiro ou parceira, vai para o bar beber com os amigos. Isso é entendido pelo Freud como uma regressão. Então esse sujeito ele regrediu para um prazer mais primitivo, para um prazer da via oral. Quando ele não tem o sucesso no prazer genital, ele volta para um prazer oral. Esse se torna algo bastante importante na psicanálise. E um outro conceito que é amplamente explorado pelo Freud, mais tarde pelo Lacan, e que ele já nos apresenta nessa quinta lição, é a fantasia como uma compensação da realidade insatisfatória. Então você tem uma realidade que não satisfaz o sujeito, e para tentar compensar, para tentar dar conta de conviver com essa realidade que não o satisfaz, ele cria fantasias. Então, por exemplo, uma pessoa que está em um relacionamento extremamente insatisfatório, que a outra está muito longe do ideal dela de parceiro ou parceira, ela acaba fantasiando, e aí você vê situações da pessoa descrevendo uma outra de uma forma muito irreal. Então acontece muitas vezes de você conversar com uma pessoa e ela descrever o parceiro ou parceira como sendo uma pessoa atenciosa, família, maravilhosa, que cuida dos filhos, mas você que conhece um pouco melhor a realidade daquele casal, você percebe que a outra pessoa mal fala com os filhos, não dá atenção, passa a maior parte do tempo fora de casa. E aí você se pensa, mas por que para esse parceiro, essa parceira parece tão maravilhoso, sendo que a gente sabe que na realidade isso não condiz muito. Porque diante de uma insatisfação na relação, ela fantasia. Ela cria fantasias para ela de um relacionamento mais próximo do que ela desejaria. E aí nós temos outros sentidos de fantasiar, eu já mencionei em vários vídeos amplamente aí no canal. Eu acho que as pessoas até devem ficar um pouco preocupadas com essa fantasia, porque ela é repetida, mas eu creio que seja uma fantasia das mais ilustrativas, porque é uma fantasia que a grande maioria, se não passou, vai passar, ou então possivelmente vai vivenciar algo muito semelhante. Que é aquele momento em que você tem uma insatisfação com alguém, que você não pode reagir da forma que você gostaria. Por exemplo, o teu chefe fala algo que você não gosta ou te pede para fazer um trabalho que você não gosta, e aí você fantasia empurrando o sujeito pela janela lá do segundo andar da empresa. Por quê? Porque é uma coisa que obviamente você não faria, não só por ser teu chefe, mas porque é socialmente inaceitável. Mas essa fantasia que você elabora de fazer alguma coisa, claro que eu uso esse exemplo como algo muito ilustrativo, mas pode ser, por exemplo, você fantasiar que tá falando um palavrão para ele, que tá mandando ele para algum lugar não muito educado, ou você pensar, por exemplo, em estar jogando o que ele te mandou fazer. Digamos que ele te entregou o papel, você fantasiar jogando esse papel de volta na cara dele, pegando as coisas e indo embora. Essa fantasia que você cria, ou quando, por exemplo, você está com muita raiva de uma pessoa e você fantasia uma discussão com essa pessoa, na qual você fala para ela coisas que você nunca falou e que possivelmente nunca vai falar. Ou até mesmo uma professora minha várias vezes usou esse exemplo e ele é muito claro. Você muitas vezes vai conversar com uma pessoa, você está com muita raiva, aí tipo na tua ideia, antes de conversar com uma pessoa, você fica fantasiando que você vai falar isso, que você vai falar aquilo, chega na hora você não fala nada. Por quê? Porque o fantasiar o que você ia falar já em parte deu conta de muito daquele sentimento que você tinha. E isso fez com que
baixasse um pouco essa energia libidinal voltada para esse asco pela outra pessoa, com que isso baixasse um pouco o suficiente para que você desse conta de conversar com essa pessoa de uma maneira menos prejudicial socialmente, que prejudique menos a tua relação social com ela. Por isso que a fantasia constitui um importante fator de defesa do eu. Porque a partir desse fantasiar, você evita colocar na prática coisas que não seriam aceitas. Você evita agredir o outro através de uma fantasia de ter agredido. Isso já te satisfaz o suficiente para que você não agrida de fato. Você fantasiando a discussão com a pessoa, isso já te elabora o suficiente para que você não tenha um posicionamento que seja socialmente inaceito em relação a essa pessoa. Por isso que a fantasia constitui uma importante ferramenta de defesa do eu. E o Freud nos apresenta essa defesa, esse mecanismo de defesa, como é nomeado por ele, os mecanismos de defesa do eu. Ele nos apresenta esse mecanismo na quinta lição. E ele também traz uma coisa que eu vejo como muito significativa, que é quando ele diz que o homem vitorioso é aquele que consegue transformar em realidade seus castelos no ar. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quanto mais próximo nós chegamos no mundo real, aqui tomem o real como no senso comum e não como o real de Lacan. Eu não tenho como definir... Ou vamos trabalhar com a realidade, que é mais próximo da ideia lacaniana também, para sermos um pouco mais verdadeiros aos conceitos. Quanto mais o sujeito aproxima a realidade dele das suas fantasias, mais vitorioso ele se sente. Então, se eu, por exemplo, fantasiei ter determinada profissão, comprar determinada casa, ter um relacionamento de tal tipo, quanto mais próximo eu consigo chegar na minha realidade dessa fantasia que eu criei, mais vitorioso e bem-sucedido eu me sinto. Então, isso é um fator também bastante significativo que o Freud apresenta nessa quinta lição. E uma das coisas que ele apresenta sobre a fantasia também é que a fantasia ela constitui um lugar onde o sujeito consegue gozar quando não é possível na realidade. Então, quando não me é possível obter esse prazer que eu desejo na realidade, com o emprego dos sonhos, com a casa dos sonhos, com a relação dos sonhos, nessa fantasia ao menos eu consigo me satisfazer. Então, quando eu não consigo muitas vezes expressar para outra pessoa tudo o que eu gostaria em palavras, porque não é socialmente aceito que eu expressasse da maneira que eu gostaria, ao fantasiar eu já realizo esse gozo, eu já realizo uma satisfação na fantasia. Como é o caso, por exemplo, que ele apresenta dos sonhos, em relação, inclusive, a um exemplo que ele traz da própria filha dele, que indo à padaria, viu um bolo de morango, mas não pôde comer naquele momento o bolo de morango, e durante a noite, no sonho, ela sonhou que estava comendo morangos. E isso demonstra uma realização do desejo no sonho. Então, a partir da fantasia do sonho, ela conseguiu obter o prazer de consumir os morangos. Também o Freud ele traz a questão da sublimação através da arte, que é muito importante para a psicanálise, que é amplamente estudado pelos psicanalistas, que é a questão também de que você consegue muitas vezes a partir da arte, a partir da escrita, da pintura, do desenho, da atuação, realizar coisas que não são possíveis na realidade. E isso é um mecanismo de sublimação que te possibilita também a obtenção do prazer por outro viés, quando não é possível através da realidade. Ele também traz o conceito de transferência, que vai ser base para a terapia psicanalítica até a atualidade.
Então, a transferência é um conceito que é amplamente utilizado e sem o qual hoje não se consegue praticar uma boa terapia. Então, é necessário para a terapia que ocorra essa transferência. A transferência é quando o sujeito direciona ao seu terapeuta sentimentos que não seriam desse terapeuta. Então, sentimentos que o sujeito tem pela mãe, pelo namorado, pela namorada, por pessoas do trabalho, isso ele direciona para o seu terapeuta. O Freud ele estabelece esse conceito de transferência a partir do caso da Ana O, que a gente já viu na primeira lição, que é quando a Ana diz que está grávida do Breuer. Então existe um momento do tratamento da Ana, que é quando o Breuer se afasta dela, porque ele acaba não sabendo como trabalhar com esse efeito de transferência. Ela diz que está grávida do Breuer. E o Breuer fica extremamente preocupado naquele momento e não sabe como lidar com isso. Mais tarde, o Freud, quando uma paciente dele o beija na boca, ele para pensar o que haveria naquela ação da paciente, retoma essa suposta gravidez, essa gravidez psicológica da Ana O, e a partir disso ele estuda e entende que ambas as pacientes direcionaram aos seus terapeutas, Breuer e ele, sentimentos que seriam para outra pessoa. Então, no caso da Ana, seriam sentimentos que ela tinha reprimidos da sua própria sexualidade, que ao longo do caso nós vemos que a sexualidade da Ana O é extremamente reprimida. E esses sentimentos sexuais ela direciona para o Breuer. E no caso do Freud acontece algo semelhante com a sua paciente. E a partir disso ele consegue estudar e elaborar o conceito de transferência, que até hoje nós vivenciamos na clínica. Então é comum que durante a terapia o paciente direcione certos sentimentos ao terapeuta e muitas vezes inclusive o chame por certas coisas que deixam evidente a transferência. Por exemplo, o paciente se refere ao terapeuta em alguns casos através de atos falhos, ele chama o terapeuta de mãe, de pai, ou então chama pelo nome de uma outra pessoa da vida dele, e isso deixa bem evidente que naquele momento ele está falando com o terapeuta, transferindo para esse terapeuta sentimentos que são de outra pessoa, que não pertencem a esse terapeuta. E é a partir do manejo adequado dessa transferência que se consegue o êxito na realização da terapia. Ele retoma também, o Freud retoma nessa quinta lição a questão do hipnotismo e do fato de que a hipnose ela removia os sintomas, mas ela não conseguia chegar a fundo o suficiente nos conteúdos iniciais desses sintomas, o que fazia com que o sintoma acabasse se deslocando e tornando a hipnose não muito aplicável e não muito útil ao processo terapêutico. Ele fala sobre outro conceito que é muito importante, que já surgiu nas épocas em que eu fazia os primeiros grupos de estudo, agora não tem surgido tanto, mas uma das coisas que as pessoas sempre questionaram, e foi sim frequente em vários grupos que eu organizei, as pessoas questionavam, mas e aí, a relação transferencial só acontece na terapia, durante o processo terapêutico? E o próprio Freud, ele aponta nessa quinta lição que a transferência ela é comum ao nosso dia a dia. Então, todos os dias, nas nossas ações cotidianas, nós transferimos sentimentos de uma pessoa para outra. A gente vê isso muito claramente em escolas, principalmente, com a criança que ainda tem uma repressão muito baixa, então ela ainda tem um inconsciente mais fluido. Nós percebemos que é muito frequente de crianças, por exemplo, chamarem a professora de mãe. E isso, ou chamarem outra pessoa, uma figura masculina de pai, isso é bastante comum em relação às crianças. Por quê? Porque naquele momento ela de fato está transferindo para aquela professora ou para outra pessoa os seus sentimentos, a sua confiança naquela pessoa como a função materna dela. Então esse processo de transferência, ele acontece na nossa vida cotidiana, ela acontece nas nossas relações diárias. O que se diferencia é que na terapia isso ganha um significado terapêutico. Então não é que a transferência ela ocorre somente na terapia. Ela ocorre no dia a dia.
Mas na terapia, o terapeuta maneja essa transferência em função da terapia do sujeito. Por isso que se diferencia. Não se diferencia porque é só ali que acontece, mas sim porque é ali que esse acontecimento comum ao dia a dia ganha uma importância e ganha uma função de análise. O Freud ele fala um pouco também sobre a dor durante a terapia, a relação de sofrimento e dor durante a terapia. E eu costumo sempre utilizar uma afirmação de que se o paciente está feliz durante o processo terapêutico, o terapeuta está fazendo besteira. O terapeuta não está fazendo o trabalho dele. Porque o processo terapêutico ele mexe com conteúdos extremamente dolorosos para o paciente. Você vai para a terapia, e isso é comum a gente ouvir dos terapeutas, dos psicólogos, das pessoas envolvidas tanto com a psicanálise quanto com outras abordagens. Você não vai para a terapia porque você está feliz da vida. Se vai, ok, até pode acontecer de uma pessoa achar estranho, estar muito feliz e ir para a terapia. Mas de maneira geral, as pessoas vão para a terapia porque a vida delas está horrível, está péssima. E elas só vão conseguir, ou ao menos no entendimento delas, compreenda-se aqui. Não é que necessariamente aquilo seja horrível e péssimo, mas para ela entende como a sua vida estando horrível, estando péssima. Caso contrário, dificilmente ela vai para terapia. E quando ela faz esse movimento de ir para terapia porque ela considera que a vida dela está ruim, ela não vai trabalhar com conteúdos felizes na terapia se a terapia for eficiente. Uma terapia eficiente vai trabalhar com conteúdos que são dolorosos para ela. Portanto, vai gerar dor e sofrimento. Então a tendência é que após o processo terapêutico e após ter os seus conteúdos trabalhados, sim, o paciente sinta um alívio, o paciente se sinta mais leve, mais feliz, sinta como a sua vida tendo se tornado mais aceitável e suportável. Agora, durante o processo terapêutico, a tendência é que o paciente tenha piora muitas vezes. Que o paciente, inclusive, se sinta ainda mais angustiado do que antes de buscar a terapia, porque ele está movimentando esses conteúdos que são dolorosos para ele. Eu costumo fazer como uma analogia a questão de um ferimento. Quando você vai limpar uma ferida, quando você vai higienizar um ferimento, não é agradável. A gente sabe que limpar uma ferida, passar antisséptico, muitas vezes lavar com água e sabão, não é nem um pouco agradável. É doloroso, incomoda, e é assim que é a terapia. É doloroso, incomoda, porque você está movendo conteúdos que são dolorosos. Porém, assim como é necessário higienizar a parte do ferimento para que não infeccione, para que cicatrize adequadamente, igualmente em relação ao nosso psiquismo é necessário trabalhar esses conteúdos para conseguir elaborá-los e se criar aí talvez poderíamos comparar a cicatriz como essa reelaboração do conteúdo. Como se fosse a cicatriz, que também não anula completamente. Então, muitas vezes a pessoa acredita que ela vai buscar terapia e que depois de passar pelo processo terapêutico, ela vai mudar completamente a sua vida. Não. A dor ela vai ainda se fazer presente como uma pequena marca, assim como a cicatriz permanece lá. Você se machucou, se feriu, mesmo depois de você curar, entre aspas, o ferimento, a cicatriz permanece. E assim também em relação ao nosso psiquismo. Alguma marca permanece no sujeito do que ele vivenciou. Mas assim como é diferente você deixar uma ferida infeccionar e talvez gerar até amputação de um membro, e você higienizar adequadamente, cicatrizar, que só vai ficar cicatriz, mas a dor vai aliviar, a mesma coisa em relação ao psiquismo. Então, você não vai fazer com que a dor do sujeito suma por completo. Mas, minimamente, essa dor ela vai ser elaborada de uma forma que isso se torna algo corriqueiro da vida do sujeito. Vivi, passou, é isso. Então, se torna aceitável a ele. E é interessante também aqui, eu até trouxe uma citação direta
do Freud, que é um aspecto que é muito importante para a gente pensar, principalmente quando a gente trabalha com a questão da sexualidade voltada para a infância. Então, quando a gente trabalha a ideia de como falar sobre sexo com crianças, como trabalhar a questão da sexualidade com crianças, que o Freud ele diz, referente à época dele, na qual, lembremos, havia uma repressão sexual enorme, ele diz que se o cerceamento da sexualidade for exagerado, terá consigo todos os danos de uma exploração abusiva. Isso está na quinta lição. No caso do volume que eu utilizei, está na página 50. Então, o que o Freud quer dizer com isso? Que se nós reprimirmos demais a sexualidade, as consequências vão ser tão danosas quanto se nós a explorássemos de maneira exacerbada. E aí que eu sempre digo, e é uma coisa que eu bato o pé, que muitas vezes gera aversão a muitas pessoas, eu entendo por que gera aversão, mas é a realidade. Gera aversão porque as pessoas não querem entender. Assim como na época freudiana não queriam entender a sexualidade infantil, e hoje a gente tem claramente. Só não vê a sexualidade infantil quem não quer. Eu sempre costumo dizer que os pais que querem impedir uma criança de ter relação sexual, um adolescente, não vamos pegar uma criança também porque aí já é exagero, mas, por exemplo, aqueles pais que ficam tentando de todas as formas possíveis impedir um adolescente de praticar relações sexuais, de ter o seu desenvolvimento sexual de acordo com o entendimento dele, podem estar gerando tantos danos quanto aqueles pais que abusam sexualmente dos seus filhos, que estupram um adolescente, uma criança. Porque você, e aqui nas palavras do Freud, você cercear demais, você fazer muito impedimento ao desenvolvimento sexual, gera tantos danos quanto você explorar de maneira inadequada esse desenvolvimento. E aí que cabe a gente ter o entendimento de que nós precisamos, ao decorrer do desenvolvimento sexual do sujeito, orientá-lo. Nem tentar impedir, nem incentivar. Apenas orientar adequadamente e deixar que o sujeito se desenvolva de acordo com o seu próprio ritmo, com o seu próprio tempo, com o seu próprio entendimento. Então não é pais que dizem quando é hora de uma criança ou de um adolescente beijar, namorar, não. Quem diz isso é o próprio adolescente. Os pais ou os cuidadores têm a função de orientar. Olha, existem esses riscos, existem essas formas de evitar esses riscos. O que cada um faz é de acordo com o seu tempo, é de acordo com o seu desenvolvimento. Isso é uma das melhores formas de se evitar vários dos danos psíquicos que podem ocorrer e até hoje ocorrem por um manejo inadequado do desenvolvimento sexual de crianças e adolescentes. Claro que aí existem também limites, não vamos também permitir que crianças tenham uma interação sexual que chegue muito próximo do ato em si. Mas isso, de maneira natural, não tende a ocorrer a menos que essa criança seja exposta a conteúdos sexuais inadequados para a idade dela. Então, dificilmente uma criança ela vai tentar praticar um ato sexual se ela não foi incentivada por um adulto a isso ou se ela não viu conteúdos adultos inadequados para a idade dela, se ela não viu filmes pornográficos, se ela não viu coisas que são inadequadas para a idade dela. A criança naturalmente não vai buscar atos tão próximos do ato sexual e não vai buscar essa prática de maneira natural se não for incentivada. Ela vai ter um desenvolvimento de acordo com o ritmo dela. E é importante entendermos esse desenvolvimento para buscarmos direcionar essa sexualidade para algo mais, digamos, mais saudável e menos prejudicial ao desenvolvimento psíquico do sujeito. É isso, alguns dos conceitos da psicanálise, alguns dos aspectos importantes históricos e de desenvolvimento teórico que nós abordamos durante essa série. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Caso vocês queiram mais séries como essa, falando de uma maneira mais detalhada de algumas das obras freudianas, clique em gostei nos vídeos dessa série, nos ajudem a divulgar, que se essa série tiver um destaque grande, nós certamente buscaremos produzir outras semelhantes. Não esqueça de se inscrever, de recomendar para os amigos o nosso canal e até um próximo vídeo.